A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, nesta sexta-feira, celebramos ao Senhor pela sua presença. Agradecemos a Deus por esta oportunidade e hoje, mais uma vez, o Sexta Um, com um tema maravilhoso, um tema importante e com, obviamente, um convidado importante, abençoado, servo de Deus, que já nos acompanha há algumas semanas, tanto aqui quanto na Escola Bíblica Dominical. Lembrando a você que este podcast é da Igreja Batista Central, aqui em Santo André, do nosso ministério, abençoado pelo nosso pastor, pelo corpo ministerial, pastor Hamilton Cabral, tem nos abençoado, estendido as suas mãos a favor deste projeto. E é uma alegria ter você aí. E mais uma vez nós temos aqui o pastor Gabriel, doutor Gabriel, professor, mestre, ensinador, servo de Deus acima de tudo. E será uma alegria hoje, né, pastor Gabriel, falarmos deste tema tão importante, arrebatamento, tribulação e assim sucessivamente. E aí, pastor, como é que foi a semana? Foi tudo bem, pastor, graças a Deus, graça e paz a você que está nos assistindo. E realmente hoje o tema desperta muita curiosidade, né? Quando a gente fala de período da tribulação, arrebatamento, é aí que o pessoal já arregala os olhos, né? É verdade, porque nós mencionamos no último podcast a respeito de sinais, a respeito da literatura, do desenvolvimento da ideia, né, de literatura apocalíptica, escatológica, tribulacionista, pós-tribulacionista e etc. E hoje este tema é um tema que está bem contextualizado e bem divulgado na mídia, até de forma muitas vezes errônea, né? O senhor tem acompanhado a mídia em relação a esses temas? Qual é a opinião do senhor em relação ao que está presente hoje na mídia, assim, de forma geral? Olha, a mídia, ela é muito heterogênea, né? Isso. Então, cada pessoa fala uma coisa diferente, muitas especulações, muita teoria da conspiração, tentando associar com uma série de outras coisas extra-bíblicas, né? Então, o meu conselho é sempre o mesmo, fica na Bíblia. Fica na Bíblia, não saia da palavra, né? E é importante, doutor Gabriel, que a palavra de Deus aqui na Igreja Batista, ela tem o seu lugar, tem o seu espaço. O resultado deste programa, deste projeto Sexta Um, é exatamente suprindo esta necessidade de ensinar o que de fato é bíblico, de ensinar o que a palavra nos ensina. E a nossa igreja já há 33 anos, 34 anos, ensinando a palavra de Deus, desde o nosso pastor Ari, e este legado passado com muita destreza para o pastor Hamilton, e a palavra de Deus sempre foi, sempre será o nosso esteio, o nosso marco, né? a nossa base, e tem que ser na vida de qualquer servo de Deus, né? Independentemente de denominação, não é verdade? Com certeza. Pastor, no último programa o senhor falou um pouquinho da literatura do senhor. O senhor gostaria de falar um pouco agora ou no final do programa? Acho melhor no final, pastor. Perfeito. Vamos lá então. Então hoje, conforme está na tela, arrebatamento e tribulação. Vamos pensar um pouquinho e falar um pouquinho com os nossos ouvintes. Quando ocorrerá o arrebatamento em relação à tribulação? Como é que o senhor poderia mostrar, apontar biblicamente para os nossos irmãos que nos acompanham, primeiro, algumas características, obviamente, do arrebatamento que antecede a tribulação, não é isso? Fale um pouquinho sobre essas características, um pouquinho, entre aspas, né? Porque de fato tem muito a falar sobre o arrebatamento, e nós iremos desenvolvendo esse diálogo, arrebatamento e tribulação, que será também um dos temas da Escola Bíblica Dominical próximo domingo, não é verdade? Sim, com certeza. Inclusive, pastor, eu gostaria de primeiro, né, definir o que é o arrebatamento e o que é a tribulação. Perfeito. Né? Então, tribulação, ela já é revelada desde o Antigo Testamento, que haveria um período de tempo em que Deus derramaria o seu juízo sobre esse mundo de forma intensa, esse período antecedendo a manifestação do Messias e início do reino messiânico. Né? E profecias, por exemplo, como Daniel 9:27, né, das 70 semanas de Daniel, já nos revela inclusive a duração desse período, que é um período de 7 anos. Né? E depois o livro de Apocalipse vai confirmar essa duração, mas ele separa em duas metades esses 7 anos. Alguns até fazem essa distinção, chamando a primeira metade de período da tribulação e a segunda de período da grande tribulação.
E a Bíblia, ela usa pelo menos 3 formas diferentes de descrever esses períodos de 3 anos e meio. A Bíblia vai falar, por exemplo, no livro de Apocalipse, um tempo, 2 tempos e meio tempo, né? Então, 1 ano mais 2 anos mais meio ano, 3 anos e meio. Isso. Em Apocalipse 12, por exemplo, fala 1260 dias, porque o ano judaico é um ano de 360 dias, então 1260 são 3 anos exatamente, 3 anos e meio, né? Também fala de 42 meses, que dão os 3 anos e meio, né? Então a Bíblia tem de várias formas diferentes, vai revelando esses 2 períodos de 3 anos e meio, somando 7, que serão o período tribulacional. Então, mas é comum e é normal, ou isto é contemporâneo, separar em tribulação e grande tribulação? É comum isso? É bíblico? Ou a Bíblia fala de tribulação? Quando o senhor menciona no Antigo Testamento que já haveria um período de muitas angústias, no Antigo Testamento já mencionava tribulação ou não? Sim, o Antigo Testamento já revelava isso, lógico, não de forma tão detalhada e tão extensa quanto nós temos no Novo, e inclusive já fazia essa distinção de uma subdivisão de 2 períodos de 3 anos e meio. Por quê? Daniel 9:27 fala que o anticristo, né, com muitos, ele fará um acordo durante 1 semana, e aí fala, no meio da semana dará fim ao sacrifício e à oferta. Então, como haverá eventos muito importantes bem no meio desse período de 7 anos, esses eventos acabam subdividindo em 2 partes de 3 anos e meio. E o livro de Apocalipse vai trabalhando melhor, descrevendo eventos específicos que ocorrerão na primeira metade e outros que ocorrerão na segunda metade. Então, por exemplo, o ministério das 2 testemunhas é na primeira metade. A perseguição de Israel e o tempo que o povo ficará recluso no deserto é a segunda metade, né? A profanação do templo e o anticristo reinando de fato com seu trono em Jerusalém é a segunda metade. E assim por diante. Né? E por isso que acaba de forma didática sendo feita essa subdivisão, mas as 2 partes formam um só período tribulacional com um total de 7 anos. Certo, mas é correto usarmos tribulação e grande tribulação? Olha, isso não está revelado dessa forma explícita na Bíblia, né? É uma das formas de explicar, mas não é a única forma. Né? Também é muito comum autores chamarem apenas de tribulação o período tribulacional todo, o período inteiro, também chamar de grande tribulação o período inteiro. Né? Porque, por exemplo, Jesus em Mateus 24, ele fala, pois haverá grande tribulação como jamais nunca houve, nem jamais haverá depois, se referindo a todos o período inteiro. Né? Então, não é uma coisa assim cravada na Bíblia, tem que ser a primeira metade só tribulação, a segunda só grande tribulação. Esses termos, eles são intercambiáveis, eles podem ambos se referirem ao período inteiro. Mas parece que gradativamente os 3 primeiros anos e meio, parece que é um pouco mais ameno e depois acelera um pouco mais. Isso faz sentido ou não? Ameno do ponto de vista da perseguição que o anticristo irá empreender. Porque na primeira metade ele está se mostrando como um falso Messias, que fará um acordo de paz e esse acordo estará sendo respeitado. A partir do meio dos 7 anos, quando ele quebra o seu acordo e revela sua verdadeira natureza, então ele começa a empreender uma grande perseguição contra os santos, contra Israel, e aí, desse ponto de vista da perseguição, se torna intensa na segunda metade. Exato. Mas quando nós falamos dos juízos de Deus sendo derramados, descritos ali por meio dos selos, trombetas e taças, nós vemos que durante todos os 7 anos os juízos de Deus estarão sendo derramados, né? Exato. Daniel, quando menciona a profecia, ele refere exclusivamente a Israel nesse período da visão de 70 semanas ou não? Como é que funciona isso aí em relação à tribulação? Sim, a profecia das 70 semanas é uma profecia que se refere exclusivamente a Israel. Ela não menciona nada a respeito da igreja, né? Até porque, como Paulo diz no Novo Testamento, a igreja era mistério de Deus não revelado no Antigo Testamento. Né? Tinha alguns vislumbres, por exemplo, de que a salvação alcançaria os gentios, que o Messias também seria uma luz para os gentios, mas como de fato isso se daria através do plano de Deus com a igreja, ainda não era revelado no Antigo.
né? Mas é lógico que, como ele descreve eventos que afetarão toda a Terra, isso acaba, de certa forma, envolvendo a igreja também, apesar dela não estar mencionada na profecia de forma explícita. Ou seja, aquela semana que é a semana, alguns fazem a opção de mencionar que é a semana da graça, a manifestação da graça de Deus, ou a pausa tribulacional, não sei bem como mencionar isso, mas a igreja está neste espaço da 49ª Isso, semana. esse período de tempo indefinido que vai entre o final da semana de número 69 e antes do início da de número 70. Exato, ótimo. Mas nós falamos um pouquinho, né, muito vago sobre tribulação. E o arrebatamento, como é que ficaria nisso aí para voltarmos mais na tribulação? Porque parece que pela lógica e pela Bíblia, compreende-se que primeiro o arrebatamento, né? Sim, o arrebatamento tem que ocorrer antes, até por uma ordem lógica, né? O pessoal costuma achar que o conceito de arrebatamento ele aparece a primeira vez na Bíblia com a carta de Paulo aos Tessalonicenses lá no capítulo 4, né? E, inclusive, muitos não sabem, né? Mas a sequência das cartas paulinas no Novo Testamento, né? Começando ali Romanos, Coríntios, ela não é a sequência que foi escrita, né? Na verdade, se a gente pegar ali a cronologia do livro de Atos, ela vai mostrar que a primeira carta que Paulo escreveu foi aos Tessalonicenses, né? E nela ele já ensinava a respeito do arrebatamento. Mas, na verdade, isso não foi uma ideia que foi totalmente revelada por Deus diretamente a Paulo. O próprio Senhor Jesus já tinha falado a respeito de arrebatamento, apesar de não usar essa palavra. Porque quando nós vamos lá em João, no Evangelho de João, capítulo 14, versos 2 e 3, ele diz assim, né? Antes ele diz no verso 1, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Aí no verso 2, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu lhes teria dito. Vou lhes preparar lugar, e quando tiver terminado, né, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam para sempre onde eu estiver. Então a lei de Jesus ele revela que ele voltaria ao céu, para, entre outras coisas, nos preparar uma morada eterna, que depois a Bíblia vai chamar de Nova Jerusalém, Jerusalém Celeste, e que quando essa morada estiver pronta, ele vai voltar aqui para buscar os que são seus e levar para habitar nessa morada com ele, né? Então ali, o conceito de Jesus vir buscar a sua igreja e levar para o céu é exatamente o que depois nós vamos chamar de arrebatamento, porque aqui, Jesus já destoa do que ele mesmo fala lá em Mateus 24, quando ele vai falar da vinda dele no fim da tribulação. Porque a vinda que ele menciona ali é uma vinda onde ele virá para pisar nessa terra, né? E Zacarias 14, Atos 1, por exemplo, vão dizer que é no Monte das Oliveiras que Jesus irá pisar, fincar os seus pés no Monte das Oliveiras, para permanecer aqui, julgar o mundo e estabelecer o reino messiânico. Então o próprio Senhor fala primeiro de uma vinda para buscar a igreja e levar para o céu, e depois ele fala de uma vinda que ele vai vir para ficar nesse mundo e estabelecer o reino. Então quando nós estabelecemos uma sequência lógica, a vinda para buscar a sua igreja e levar para o céu tem que vir primeiro, porque na próxima ele vai ficar aqui na terra. Né? Então esse primeiro ato é o ato que nós conhecemos e denominamos como arrebatamento. Exatamente. Não é verdade? E aí depois tem as bodas do Cordeiro, e aí vem a segunda vinda. O que eu estou querendo entender e deixar claro para os nossos irmãos, ouvintes que nos acompanham, é que se você ainda não tem certeza e segurança da diferença entre arrebatamento e segunda vinda do Senhor Jesus, é este o propósito, né? O arrebatamento depois da segunda vinda, é isso? Cronologicamente é isso que acontecerá, né? E no arrebatamento em si é importante deixar claro que Jesus não vem para a terra. Isso. Né? 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17 vai explicar de forma bem clara que o Espírito Santo conduzirá a igreja para um encontro com o Senhor Jesus nos ares. Isso, vamos dizer aqui no nosso céu atmosférico, no meio do caminho, vamos dizer assim. E o Senhor Jesus descerá dos céus para encontrar com a igreja no meio do caminho,
pegá-la das mãos ali do servo fiel, do Espírito Santo, Isso. e levá-la para a casa do Pai, ali que ele estava preparando morada para nós. Então, no arrebatamento, Jesus não vem para a terra. Nós vamos ao encontro dele e nos encontramos no meio do caminho. Isso. Já na segunda vinda, Jesus de fato levanta do seu trono no céu, desce e pisa os seus pés novamente nessa terra. Perfeito. Glória a Deus. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Mas tem alguns ministros do Evangelho e alguns ministros renomados que mencionam que esse arrebatamento não será secreto, que será visível para todo olho verá. E aí, fato ou ficção? Ele será visível, audível, literal? Como é que nós temos base bíblica para mencionar sobre isso? Como será? O que a Bíblia nos diz? O nome, essa nomenclatura, arrebatamento secreto, na verdade ela nunca foi usada pelos dispensacionalistas originais. Uhum. Então você não encontrará isso nos escritos de Darby, nos escritos de Scofield, né? Na verdade, esse termo arrebatamento secreto, ele foi cunhado pelos opositores do dispensacionalismo numa tentativa até de descreditar ou ridicularizar. Né? E mesmo assim, um grupo de dispensacionalistas acabou absorvendo esse termo. Né? Dentro do dispensacionalismo, nós temos 3 subvertentes: o dispensacionalismo clássico, o revisado e o progressivo. Né? Então, o clássico ainda usa essa terminologia de arrebatamento secreto. O revisado e o progressivo não. Eles não adotam essa terminologia justamente porque os textos que falam do arrebatamento não dizem que será secreto. Isso. Né? O que eles dizem, na verdade, é que será um evento muito rápido. Né? Por exemplo, Paulo ali em 1 Coríntios 15, versos 50 a 52, também menciona do arrebatamento e fala com uma ênfase maior na questão da ressurreição do corpo em forma glorificada ou transformação para corpo glorificado dos que foram arrebatados vivos. Isso. Então ele fala que essa ressurreição para os que já morreram ou transformação para os ainda vivos ocorrerá ali, o termo grego é num átomos. Né? Átomos significa indivisível. Né? Tomo é você cortar em pedaço e o a é um prefixo de negação. Então é um momento de tempo indivisível que não dá para subdividir de tão rápido que é. Talvez para nós, em termos modernos, a gente chamaria de 1 milésimo de segundo, vamos dizer, alguma coisa assim. Exato. E ele, então, ele fala que esse evento é praticamente instantâneo, por tão rápido que será. Isso leva algumas pessoas a entender essa ideia do arrebatamento secreto. Mas não é uma coisa plenamente revelada nas Escrituras. Pode ser que os que estiverem aqui na Terra vejam algum sinal do arrebatamento acontecendo. Né? Isso não é uma coisa cravada de não, ninguém vai ver nada deixados para trás, né? Só vai ver as roupas caindo no chão e pronto. A Bíblia não crava nisso. Isso. A única coisa que ela diz é que será muito rápido. Muito rápido. Né? Aí tem, eu acho que o próprio Jesus menciona como Oriente e Ocidente, né? Como um raio, é mais ou menos isso aí. Não tem um texto que fala sobre isso? Que será tão rápido quanto um relâmpago, alguma coisa que surge no Oriente e no Ocidente? Ali Jesus ele usa essa expressão no sentido de visível, né? Ele fala assim: assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então ele já está se referindo à segunda vinda no fim da tribulação. Vinda, não arrebatamento. Isso dizendo que quando ele voltar, não precisa ficar preocupado assim, será que Jesus voltou e eu não fiquei sabendo? Né? Não, joia. assim, todos verão, não vai ter como não ver, não vai ter como não ficar sabendo que Jesus voltou. Mas esse texto então refere à segunda vinda e não tem nada a ver com arrebatamento. Isso, exatamente. Ele é um texto de Mateus 24, do Sermão Profético. Exato. E outra coisa que talvez possa chocar as pessoas, o Sermão Profético de Mateus 24, com os seus paralelos em Marcos 13 e Lucas 21, mas com uma ênfase maior em Mateus 24, ele também não é para a igreja. O sermão de Mateus 24 ele foi entregue para judeus. O conteúdo que está escrito ali é destinado para os judeus, principalmente os que hão de se converter durante o período tribulacional. Então, por exemplo, quando Jesus fala em Mateus 24:15, quando virem o sacrilégio terrível no templo do qual falou o profeta Daniel, quem estiver na Judéia fuja para os montes. Não é para o mundo inteiro, é quem estiver na Judéia. Né? E depois ele fala, ore para que a sua fuga não se dê nem no inverno nem no sábado.
Porque o sábado, o dia que o judeu guarda, o inverno vai ser mais difícil fugir com frio, certeza, neve. E nesse mesmo contexto que ele fala, ai das grávidas e das que as estiverem amamentando. Por quê? Isso. Vai ser muito mais difícil fugir em terreno rochoso, em montanhas, ou grávida com barrigão, ou com um nenê de colo amamentando. Então, tudo isso são orientações, principalmente para os judeus, sobre como eles devem proceder durante o período tribulacional. Aí começa a complicar um pouco, porque, por exemplo, a igreja já estará com Cristo nas bodas do Cordeiro. A tribulação, o período de tribulação estará acontecendo e desenvolvendo, tendo os seus apogeus aqui na terra. Os judeus receberão essa possibilidade de salvação, mesmo sem a graça, sem a manifestação do Espírito Santo na tribulação. É isso ou não? Não, Não? não bem assim, porque isso também Perfeito. um outro Vamos equívoco, polemizar. né, que as pessoas cometem, é essa ideia, e isso muita gente fala, né, e eu não estou querendo de forma nenhuma desmerecer quem crê dessa forma, Não. até porque essas questões são justamente o que diferenciam o dispensacionalismo clássico do revisado. Isso. Como eu sou adepto do revisado, eu vou divergir em alguns pontos do que os clássicos creem. Claro. Então, por exemplo, os clássicos, eles entendem dessa forma: o Espírito Santo vai sair da terra com arrebatamento e durante a tribulação o Espírito Santo não vai estar aqui. Ou seja, né? findar a graça. O clássico deixa muito claro que a manifestação da graça se finda no arrebatamento. Isso. Mas Jesus deixa claro em João 14, João 16, que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e ele chama o homem ao arrependimento. Isso. E isso não começou na era da igreja, e já fazia isso no Antigo Testamento. certeza. Se a gente pegar lá em Gênesis 6, Já né, tinha a antes do manifestação da dilúvio, graça. Deus fala assim, importa que o meu espírito não continue mais contendendo com os homens. Isso. Darei 120 anos, que é o tempo que Noé vai construir a arca, e Exato. depois disso vai vir o dilúvio. Quem não se arrepender vai morrer. Né? Então o Espírito Santo sempre atuou buscando, levando o homem ao arrependimento. Exato. E essa atuação ele vai continuar fazendo durante a tribulação. Né? Por exemplo, Zacarias 12, versos 9 e 10, a Bíblia fala assim: derramarei sobre o povo de Israel e de Judá, derramarei um espírito de ação de graças e de súplicas. Isso é no período tribulacional. Né? Então, Interessante, perfeito. o Espírito Santo, a gente tem que lembrar que ele é Deus. Sendo Com Deus, certeza. ele é onipresente. Então, ele sempre esteve e sempre estará em todo lugar. Não tem como o Espírito não estar em algum lugar, porque ele é onipresente. Né? Então, eu até explico no meu livro de escatologia, na verdade, o que vai sair junto com a igreja, que está lá em 2 Tessalonicenses 2, que fala que existe algo que restringe a manifestação do iníquo e continuará exercendo esse poder restritor até ser afastado. Né? O que é isso? É o poder do Espírito Santo que foi derramado sobre a igreja lá em Atos 2, manifesto por meio dos dons. Então, esse poder que foi entregue para a igreja é o que vai subir junto com a igreja. A atuação do Espírito Santo voltará a ser nos moldes do Antigo Testamento, atuando apenas em algumas pessoas específicas e de forma temporária, como atuou em Davi, nos profetas, nos escritores bíblicos e assim por diante, né? Em Moisés, em Josué. Né? Então, assim torna um pouco mais claro. Sim, né? E essa função, vamos dizer, evangelística do Espírito Santo, de trazer o homem ao arrependimento, vai continuar ocorrendo durante todo o período tribulacional. De forma mais restritiva, então. Sim, e tem que ser assim, porque se o Espírito Santo não estivesse atuando, não haveria conversões. E a Bíblia diz em vários textos que haverá muitas conversões durante o período tribulacional. Doutor Gabriel e pastor, o negócio aqui está pegando, viu? Nós temos muitas participações. Se você tem alguma dúvida e às vezes quer manifestar uma opinião, ainda que diferente da nossa, use o chat aí, coloque aí as suas dúvidas. E aqui nós temos, olha, nós temos o Valdir, temos a Ieda, temos a Sandra, que está nos acompanhando, o Ivan, o Leonardo também está aqui, a Elaine, a Lília, e muitos outros irmãos, o Edinaldo, mas eu vou mencionar aqui a Sandra. Falar de arrebatamento, há anos atrás, mesmo acreditando, parecia algo distante, que talvez nem chegasse a este tempo. Neste momento, estamos prestes a viver um único
momento, como foi o Mar Vermelho. E aí, pastor Gabriel, o senhor concorda com a Sandra ou discorda? Como é que fica essa... Aliás, não é questão de concordar ou discordar. É possível complementar esta situação? Será que a geração da Sandra, a minha geração, a nossa geração, será a geração que irá participar deste arrebatamento? Olha, o que Jesus nos deixou de orientação é estarmos prontos para um arrebatamento a qualquer momento, né? O senhor saiu muito bem, viu? Parabéns. Mas assim, Ai, olhando para os sinais, né? Olhando para a nossa isso. sociedade, tem muitas coisas que, se realmente nós falássemos isso há 10, 20 anos atrás, pareceria impossível ou incoerente. Exato. Vou dar um exemplo. Uma das coisas que o dispensacionalismo já bate há décadas é que um dos pilares do governo do anticristo será a unificação das moedas e que todo o dinheiro numerário será retirado de circulação e as transações serão exclusivamente por meio eletrônico. Exato. Antes do Pix, alguém poderia imaginar isso? Acabar com dinheiro físico, né? A criptomoeda apontou e abriu espaço para toda essa moeda virtual que temos hoje, né? Então agora, e isso é uma realidade até nos bancos, por exemplo, mesmo com inflação e a perda do valor de compra do dinheiro, hoje a quantidade de numerário físico que tem nas agências bancárias é muito menor do que o que tinha há 10, 15 anos atrás. Com certeza. Porque as pessoas estão cada vez menos usando dinheiro físico. Né? Então já está caminhando para isso. Né? A questão também do chip, do Mondex, né? Que eu comento também no meu livro. A gente já agora tem o cartão, antes era só cartão com chip, agora é cartão com chip por aproximação. Exato. Qual vai ser o próximo passo? Um cartão você perde, pode ser roubado, pode ser extorquido. O próximo passo é fazer um micro cartão do tamanho de um chipzinho e inserir isso na sua mão embaixo da pele. Né? E aí você, por aproximação, vai lá e faz o pagamento. No Brasil já tem vários brasileiros fazendo esses testes, né, algum tempo atrás. Sim. E muitas nações já têm esse processo, né? Mas é algo que, conforme a Sandra mencionou e o senhor está reforçando, que há décadas atrás, aliás, nem vamos colocar décadas, mas uma década atrás, era basicamente impossível de pensar sobre isso, né? E hoje é uma realidade, né? Doutor Gabriel, como explicar 1 Coríntios 15, 51, nessa perspectiva que nós estamos falando? Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, de ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos e os ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Essa transformação, alguns dizem que volta ao estado do Éden. Concorda, não concorda? É bíblico, não é bíblico? Como é que seria essa transformação? Não, na verdade é superior ao estado do Éden. Superior? Sim, porque Adão e Eva, eles tinham uma imortalidade condicional, vamos dizer assim. Antes do pecado? Sim. É mesmo? Sim. Eles eram, por que a gente sabe disso? Porque eles já eram seres totalmente biológicos e com capacidade de reprodução. Né? E eles necessitavam de se alimentar e tinha todo o processo metabólico normal dos alimentos e assim por diante. Biologicamente falando, então, poderia durar 300, 400 anos, mas um dia chegaria ao final. Estaria condicionado à santidade. Enquanto eles se mantiverem fiéis a Deus e com acesso ali à árvore da vida, a árvore da vida manteria o consumo do fruto da árvore da vida, né? Manteria essa imortalidade. Mas no arrebatamento, o corpo glorificado, ele é sem precedentes. Na verdade, ele só tem um precedente, que é o corpo do próprio Cristo após a ressurreição. Então, o texto fala que nossos corpos serão semelhantes ao corpo do Cristo glorificado. E aí é muito interessante porque Hebreus, por exemplo, vai dizer que ele ressuscitou para nunca mais morrer. Ou seja, isso é uma das características. Quem ressuscitará no evento do arrebatamento, ressuscitar para os mortos ou ser transformado para o caso dos vivos, uma das características a pessoa se tornará imortal. Ela jamais irá morrer novamente. E os que ainda estiverem vivos, então nunca experimentarão a morte, nem vão saber como é. Né? Outra característica
nós mudaremos também a questão de características metafísicas. Porque Jesus, por exemplo, ele sumiu num lugar e apareceu no outro. A gente pode até chamar hoje em dia isso de teletransporte, vamos dizer assim, né? Ele atravessou paredes, ele conseguiu adentrar em um lugar que estava totalmente fechado, né? E ao mesmo tempo, então isso são características semelhantes aos dos anjos, características metafísicas. Ou seja, esse corpo glorificado, ele não estará mais sujeito às leis da física, às leis da matéria, como conhecemos hoje nesse mundo. Mas ao mesmo tempo, ele também terá características materiais. Por exemplo, Jesus, nos 40 dias em que ficou com os discípulos após a ressurreição, ele comeu e bebeu normalmente com eles, e o corpo dele absorveu aquela comida e processou isso. Né? Não é lá no caminho de Emaús, por exemplo. Quando ele partiu o pão e comeu e depois sumiu, o pão não ficou na cadeira. Né? Com certeza. O corpo dele absorveu isso. Então, a gente percebe que para nós será uma realidade inédita. É um corpo que, ao mesmo tempo, ainda terá algumas características físicas, mas também terá características espirituais ou metafísicas, nós podemos chamar, tudo isso reunido em um corpo só. É uma nova natureza. E lá né? no Éden não era nessa perspectiva também? Não, eles não tinham essas características espirituais, né, metafísicas no corpo. O corpo deles já era biológico igual ao nosso. Interessante, eu acho que eu vou pensar no podcast sobre isso. Iminência, o que podemos dizer sobre iminência? A volta de Cristo nesse processo de arrebatamento, como explicar essa questão de iminência desse arrebatamento? Como é que o senhor poderia nos ajudar a compreender isso aí? Isso é um ponto importante, e Jesus fala disso, Pedro fala disso, Paulo fala disso, né, na questão da doutrina da iminência, e que basicamente significa o seguinte: o Senhor Jesus poderá desencadear o evento do arrebatamento para buscar a sua igreja a qualquer momento, sem aviso prévio e sem nenhum tipo de pré-requisito a ser cumprido com antecedência ao evento. Ou seja, ele pode acontecer sem nenhum tipo de preparo, nem aviso prévio. Isso que significa iminência. Jesus até dá um exemplo, né? É como o ladrão que vai invadir uma casa no meio da noite. Ele não passa lá de dia e avisa o dono: hoje eu vou roubar a tua casa, viu? Meia-noite eu vou lá. Né? Então é essa a ideia de iminência. Por isso que nós temos que estar prontos a qualquer momento. E dentre as teorias do arrebatamento, né? Porque a teoria que nós cremos é que o arrebatamento será antes da tribulação. Exato. Mas existe uma outra teoria que fala que seria no meio da tribulação e outra que seria no final, segundos antes da volta de Cristo à Terra. Mas perceba que dessas três, a única que cumpre a doutrina da iminência é o arrebatamento pré. Porque no mesmo, a gente já sabe que a tribulação começa quando o anticristo fizer o acordo de paz entre Israel e os seus inimigos por 7 anos. Então, olha como seria incoerente. No arrebatamento mesmo, o dia que assinou o acordo, eu já sei que exatamente daqui a 3 anos e meio é o momento do arrebatamento. Né? Então eu costumo até brincar. Evidente, né? Se você é mesmo, o que eu recomendo? Eu costumo até satirizar um pouco. Olha, vende tudo que você tem, faz um empréstimo no banco o máximo que você puder, compra um caminhão, um monte de comida enlatada, um monte de água e vai pro meio do mato. Né? E você fica ali aguentando os 3 anos e meio até o arrebatamento. Aí eu falo, no caso do pós é mais complicado, porque comida para 7 anos vai ser mais difícil, né? Comida e água para 7 anos. Mas para satirizar essa incoerência, né? Seria possível as pessoas ficarem sabendo com anos de antecedência o momento do arrebatamento? Não, né? Isso contraria a doutrina da iminência. É verdade. Muito bem, nós temos aqui mais alguns irmãos. O Jorge está nos cumprimentando, graça e paz. A Carolina também, graça e paz, Carolina. A Vera Belo também, graça e paz. Nós temos uma dúvida aqui. Tem uma dúvida de Mateus 24:40. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Isso é literal, pastor Gabriel? Essa é a pergunta da nossa irmã querida aqui, que aparece, a irmã Ana, consegui identificar aqui agora. Mas nós queremos agradecer, antes do Gabriel responder, o Edinaldo, que também está conosco. Nós queremos agradecer a irmã Deise Lima. Graça e paz, irmã Deise. Oi, Ivan Santana, que alegria ter você aí conosco mais uma vez. E a Lília também mais uma vez conosco.
É uma alegria tê-los aí. E aí, 24:40 de Mateus, literal ou não, doutor Gabriel? É literal, mas não se refere ao arrebatamento. Olha aí. Né? Porque, volto no que eu falei, Mateus 24 não é para a igreja, é para Israel. Então, dentro daquele contexto que Jesus está falando para Israel sobre como proceder durante o período tribulacional, o problema é que as pessoas leem ali os versículos isolados e não leem todo o contexto. Ele compara ali aos dias de Noé e o dilúvio. E aí, mais à frente, ele vai dizer que Noé foi deixado na arca e sobreviveu, e os que não estavam na arca foram levados pelo dilúvio. Então, perceba que essa analogia que Jesus faz com Noé e os dias do dilúvio, ela nos obriga a entender que o deixado é o salvo, e o que o levado é o perdido. No arrebatamento seria o contrário. Peraí, confundi um pouco. Explique-se melhor. Supondo que esse texto se aplicasse ao arrebatamento. Quando fala um será levado, o outro será deixado. Isso, exato. O levado seria o salvo, que seria arrebatado e iria para o céu, correto? De acordo com esse texto, né? Se isso, fosse sob arrebatamento. E o deixado seria o perdido, que ia ficar na terra para sofrer a tribulação. Exato. Só que no mesmo contexto ele compara com Noé e o dilúvio. Como foi a realidade de Noé e o dilúvio? Noé e sua família foram deixados na arca, na segurança da arca, eles foram salvos. E a sociedade ímpia foi levada pelas águas do dilúvio. Então, na comparação com Noé e o dilúvio, é o contrário. Os levados são os perdidos e os deixados são os salvos. Né? Então, de fato, esse texto não é para a igreja, né? Ali, o que ele está querendo dizer é exatamente isso, que esse levado é levado para juízo, é levado para a sua destruição. E o próprio Senhor Jesus, quando termina Mateus 24, ele, na verdade, porque na verdade é o seguinte, Mateus 24 e 25, e eu poderia até em certa medida pegar a parte final do capítulo 23, eles são um único bloco. Nós não podemos ler separado como se fossem coisas soltas. Inclusive, para você que está nos assistindo, isso é uma dica muito importante. A Bíblia, quando foi escrita, exceto o livro de Salmos apenas, os demais livros da Bíblia, quando foram escritos, não tinha essa divisão em capítulos e versículos. Todos os livros bíblicos foram escritos corridos, sem essas subdivisões. Então, para você entender um contexto, você muitas vezes tem que ler um capítulo, 2, 3, uma narrativa inteira, para conseguir entender o contexto. E essa divisão, que é muito posterior em capítulos e dentro do capítulo versículos, ela acaba nos induzindo ao erro, pastor. Porque as pessoas acham que quando terminou o capítulo 24, acabou. Mateus 25, Jesus está falando de outra coisa. Quando na verdade é a continuação do mesmo discurso, do mesmo sermão. Então a gente pega ali o final de Mateus 23, 24 e 25 é uma sequência só, tá tudo conectado. E aí, Mateus 24, Jesus fala o que vai ocorrer durante todo o período tribulacional até Jesus voltar. E Mateus 25, Jesus fala o que vai acontecer depois que ele voltou. Depois que ele tiver voltado. Ele começa com 2 parábolas, onde ele fala ali das 10 virgens, né? Parábolas que significam ali o julgamento de Israel, quando ele voltar. E do verso 31 em diante, geralmente tem até o subtítulo, julgamento das nações. E o texto começa exatamente assim. Quando o Senhor vier em sua glória com os seus anjos, né? Então, agora ele está falando, olha, da 24 eu falei tudo o que vai acontecer antes de eu voltar. E agora eu vou falar o que vai acontecer do momento que eu volto para frente. E aí ele vai falando do julgamento das nações ali. Então essa ideia de um será levado, outro deixado, está diretamente conectado ao julgamento que será aplicado. O deixado aqui será o quê? O deixado na terra para poder entrar no reino messiânico e participar do reino. E o levado será o levado pelo juízo de Deus para a destruição e a morte eterna. Você mencionou aí o texto das 10 virgens. Esse texto, então, é exclusivo para Israel? Não. Então, como explicar esse texto na perspectiva da igreja, da graça? Porque isso os pregadores, pastores, né, a maioria ensina que é para a igreja, né, para ficar atento, alerta. Como melhorar essa visão? A grande maioria dos textos bíblicos, eles podem ser interpretados em 3 níveis diferentes. Existe o nível histórico, o nível profético
e o nível espiritualizado ou simbólico. Né? Exato. Então, no nível histórico, a passagem de Mateus 25 se refere diretamente a Israel. Porque da nação de Israel, uma parte estará pronta para a vinda do Messias no fim da tribulação, irá se converter, reconhecer Jesus como Messias, e a outra parte não. Mas e o noivo? Né? Aí, olha que interessante como o pessoal não percebe. O texto fala de 10 virgens, 10 jovens. Fala de... Está escrito 10 noivas? Não. Não, nem 5. Não. Jesus é polígamo? Não. Quantas noivas ele tem? Uma só. Exato. Então não tem nem 5 nem 10. Essas virgens, elas não são noivas. Elas são amigas do noivo que foram convidadas para participar da festa de casamento. Elas não são a noiva. Perfeito. E aí, quando na parte final ali da parábola, Jesus já está dentro do salão real festejando, faz algum sentido o noivo começar a festa de casamento sem a noiva? Não. Então a noiva já está lá dentro com ele. Essas jovens são convidadas, que é justamente a nação de Israel. São os convidados para a festa do noivo e da noiva. Exato. Então, não dá para associar com a igreja, porque essas jovens não são a noiva. Senão a gente teria que dizer que Jesus é polígamo e que Jesus começou a festa sozinho sem a noiva. Né? O que não faz sentido. Né? Agora, num nível profético, né? ou melhor, até num nível espiritualizado, nós podemos pegar os princípios espirituais que essa passagem nos traz e quais são? Mantenha-se em santidade, esteja pronto para uma volta do Senhor a qualquer momento, né? Lute contra o pecado, porque ali... qual que é a diferença das nécias para as prudentes? Umas têm azeite a mais, as outras não. E o azeite ali é uma simbologia da presença do Espírito Santo. Perfeito. Né? A presença do Espírito Santo, o óleo, né, o azeite, é um dos símbolos do Espírito Santo. E quem que já tem o Espírito Santo? Todo aquele que entregou a vida para Jesus, foi regenerado, salvo, se torna morada do Espírito. Isso. Então, daquelas 10 noivas ali, noivas não, virgens, né? Amigas do noivo. Isso, as amigas, elas... 5 tinham azeite, 5 não. Né? Ou seja, 5 já tinham passado por uma experiência de conversão, foram regeneradas, se tornaram morada do Espírito, as outras 5 não. Perfeito. E isso que foi a diferença para que elas pudessem entrar na festa, que na verdade é o reino, é o início do reino messiânico, e as outras não. Muito bem, fica aí o alerta, né, para os futuros pregadores aí, pastores. No momento de ensinar esse texto, é importante esclarecer esses fatos, né? Eu até inclusive assim, eu já preguei sobre a parábola das 10 virgens. Inclusive está no meu canal do YouTube. Isso. Mas não é que eu diga assim, não pregue sobre isso. Você pode pregar desde que... Exatamente. Exato. É o que eu faço no início da pregação. Eu falo, pessoal, essa passagem aqui de forma histórica e profética se refere a Israel. Mas os princípios espirituais dela podem ser aplicados para a igreja. E aí eu faço essa pregação. Exato, os princípios espirituais cabe, né, perfeitamente dentro deste texto. Pastor Gabriel, falamos bastante sobre arrebatamento, aliás, bastante aqui no nosso tempo, né? Porque isso precisa de muito tempo, e nós temos a Escola Bíblica Dominical, que também terá um tempo curto, mas um tempo de qualidade para este tema. Vamos falar um pouquinho sobre a tribulação. Esses 4 períodos, aliás, tem-se alguns pensadores, alguns historiadores, alguns teólogos fazem essa diferencial de 4 períodos na tribulação. Como é que o senhor poderia, biblicamente, expor essa questão da tribulação de uma ordem lógica? Como é que seria? Bom, existem pelo menos 4 formas diferentes de interpretar um livro de Apocalipse. Isso. Né? O livro de Apocalipse é praticamente consenso entre os estudiosos, exceto os que ensinam preterismo e uma interpretação até mais mística, né, daquela que simplesmente o livro de Apocalipse retrata de forma alegórica uma luta do bem contra o mal e no final o bem vai vencer. Essa daí a gente já praticamente descarta. Exato. E os preteristas vão dizer que praticamente tudo do Apocalipse se cumpriu na Guerra Judaico-Romana de 66 a 70. Então também já não teria mais nada para se cumprir. Exato. Mas dentro daquela interpretação futurista, vamos dizer assim, que é a majoritária hoje,
É praticamente senso comum que dos capítulos 6 a 18, ou 19, contando com a volta de Cristo, todo esse período se refere ao período tribulacional, né? Mas a forma de entender muda um pouco. Então, por exemplo, o dispensacionalismo mais clássico, ele entende tudo de forma totalmente sequencial. Isso. Então, começa ali, quando Jesus dá início ao período tribulacional, que ele quebra o primeiro selo ali no céu, o primeiro cavaleiro do Apocalipse que sai é o anticristo, Isso. que é quando ele se manifesta ao mundo, intermedia a assinatura do acordo, dá início à tribulação. Isso. E aí depois os outros selos que vão sendo quebrados, os 4 primeiros, são essas simbologias dos 4 cavaleiros do Apocalipse, porque na sequência vem guerra, fome e morte. Isso. Né? E então ali eles são simbólicos, não é que literalmente vai ter assim entidades espirituais na forma de um cavalo com um cavaleiro que vai ficar rodeando a terra, nada disso. Mas muitos servos de Deus acreditam que será assim, né? Que haverá um cavalo gigantesco, né? Um cavalo de Troia andando por aí. Mas não é isso que a Bíblia menciona, obviamente. E assim, como fundamentar que isso não é literal? Porque praticamente todas as simbologias do livro de Apocalipse existem em outros livros da Bíblia. E geralmente as explicações delas estão nesses outros livros. Então, por exemplo, essa ideia de cavalos e cavaleiros existe em Zacarias. Isso. Se você ler os primeiros capítulos do livro de Zacarias, mostra também essas simbologias de cavalos e cavaleiros de várias cores. Exato, né? E é isso que está sendo aplicado ali em Apocalipse 6. Né? Então, depois continua ali 5º, 6º e 7º selo. Né? E aí, nessa visão do dispensacionalismo clássico, o último selo chamaria as trombetas, correria 7 trombetas, a última trombeta chamaria as taças, correria 7 taças, e após a 7ª taça, ou com a 7ª taça, seria o momento da volta de Cristo. Né? Mas, contrapondo com a visão, digamos assim, como o amilenista interpreta o Apocalipse. Ele subdivide o Apocalipse em 7 sessões diferentes e, segundo a interpretação dele, cada uma dessas 7 sessões tem o mesmo assunto, que é o intervalo de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, cada um com uma ênfase diferente. Então, seriam 7 ciclos que repetem o mesmo período, e alguns deles já cumpridos, outros ainda não, né? Então, assim, ele vai para um alegorismo extremo, né? E essa linha, ela é exposta, por exemplo, por um teólogo chamado William Hendrickson. Ele tem um livro muito conhecido que chama Mais que Vencedores, né? Que é praticamente no Brasil o livro base para se ensinar milenismo. Né? Tem também outro do Anthony Hockman, também, mas esse do Hendrickson ainda é mais usado. E aí, eu contrapondo essa visão do dispensacionalismo clássico e vi que tem muita coisa boa, bem interpretada, mas algumas questões difíceis de encaixar. E ao mesmo tempo, eu vi que essa interpretação cíclica, ela não pode ser 100% descartada, porque, por exemplo, realmente parece que algumas coisas são ciclos. Se a gente comparar o julgamento das trombetas e o das taças, praticamente cada julgamento de cada uma das 7 trombetas tem o seu equivalente nas taças. Parece uma repetição. O que parece é que torna um pouco mais tenso, né? Intenso. Um pouco mais intenso, Isso, um pouco mais forte, né? Me parece, né? E aí no Manual Prático de Escatologia, nos idos ali de 2011, eu comecei a fazer um estudo mais aprofundado juntamente com o Dr. Carlos Oswaldo Pinto, que era o antigo reitor do Seminário Palavra da Vida ali em Atibaia, e ele já é falecido, né, desde 2014, mas ele me mentoreou nesse trabalho, que inclusive ele que fez o prefácio do meu livro, né, e revisou todo esse material, e eu estava trabalhando junto com ele essa ideia de uma interpretação que a gente chamou assim, interpretação do Apocalipse baseada em 1 Coríntios 10:32. O que significa isso? 1 Coríntios 10:32, Paulo fala assim: não se torne pedra de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Jesus Cristo. Né? E aí, é um dos textos em que Paulo
descreve separadamente cada um dos grupos escatológicos. Então, a partir de textos como esse, nós podemos entender que, escatologicamente falando, Deus subdivide a humanidade em três grupos: a igreja, Israel e os gentios ímpios, né, que seria esse terceiro grupo, os perdidos. E o plano de Deus, durante o período tribulacional, ele tem assuntos específicos ou objetivos e planos específicos a tratar com cada um desses três grupos durante a tribulação. Né? Tem questões para tratar com a igreja, então tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, arrebatamento. Ou seja, outro nível, isso. Né? É durante o período, não na Terra. Exato, né? Exato. Tem questões para trabalhar com Israel, por exemplo, o quebrantamento e conversão da nação de Israel. E questões para tratar com gentios ímpios, que é receber o justo juízo de Deus por toda impiedade, por se aliar ao anticristo, receber a marca da besta, adorá-lo, né? E tudo isso. E aí, vendo por essa ótica, um dia eu meio que tive um insight. Eu pensei assim, peraí, se são 3 ciclos diferentes, selos, trombetas e taças, cada um com 7 na quantidade, a tribulação são 7 anos. Então 7 vai abarcar todo o período tribulacional. E será que esses 3 grupos de juízos não representariam o período tribulacional inteiro pelo ponto de vista de cada um dos grupos escatológicos? E aí, com essa ideia em mente, eu comecei a reler o livro de Apocalipse com essa ótica. Então, e encaixou muito bem. Né? Ela explica assim, várias questões que estava difícil de interpretar. Então, eu lancei essa ideia. Né? Depois o Dr. Carlos Oswaldo acabou falecendo, não pôde dar continuidade comigo, mas eu propus essa ideia, coloquei no meu livro, e eu acho que ela explica muito bem essa questão. Então seria mais ou menos assim. Porque agora ficou curiosidade, né? Ficou agora curiosidade. Explicar. Sim, inclusive é interessante isso, eu dizer assim que eu no Brasil eu fui pioneiro de uma nova forma de interpretar o Apocalipse. Isso, de pensar, né? nesses ciclos, né? Então seria assim, imagina. Os 7 selos, ou poderia até um pouquinho antes dos 7 selos, Apocalipse desde o capítulo 4, né? Seria a descrição de todo o período tribulacional do ponto de vista da igreja que foi arrebatada e está do céu vendo esses eventos se desenrolar na Terra. Interessante, né? Isso aí já é diferente, né? Eu, por exemplo, não estou acostumado a ouvir essa perspectiva de que nós estaremos lá nas bodas do Cordeiro, observando o evento na Terra. É isso? Mais ou menos isso que você está querendo dizer? É isso? Ok. Sim. Okay. Teremos acesso a poder observar. Né? Não que a nossa ênfase vai ficar só fazendo isso, mas óbvio. Estará acessível. Óbvio. Né? E aí, olha, por exemplo, a ótica. O texto nos selos vai dizer assim: vi cair na terra algo como uma montanha em chamas. Se o narrador viu cair na terra, onde ele estava no momento? Estava em cima, né? Estava no céu. Exato. Então, a gente já percebe que a perspectiva de quem está presenciando o fato é de alguém que está no céu. Né? Exato. E, dentro dessa perspectiva, o sétimo de cada um dos selos, trombetas e taças, já descreveria a volta de Cristo, mas a volta do ponto de vista daquele grupo, que está com a ênfase no momento. Isso. Em Apocalipse 7 vai dizer o quê? Fala que no último selo houve meia hora de silêncio no céu, que é a comitiva celeste se preparando para a volta do Messias para a Terra. Também fala, ele diz assim, quem são estes e de onde vieram? E aí ele fala, esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Ali em específico não menciona uma ressurreição, mas depois a gente vem em Apocalipse 20, esse mesmo grupo mencionado de novo e diz que eles ressuscitaram. Ou seja, se houve uma ressurreição e essa ressurreição é só no fim da tribulação, aquele momento já é o fim da tribulação. Então mostra a volta de Cristo, o fim da tribulação já é Apocalipse 7. E aí tem uma frasezinha ali que Deus diz para João, que eu acho ela icônica para isso. Porque chega um momento que Deus diz para João assim, agora, depois que já correu os 7 selos, agora é necessário que você profetize de novo, tem a palavra ali, de novo, a respeito de muitos povos, tribos, línguas e nações. Então o que Jesus está querendo dizer, olha, você já descreveu o período tribulacional inteiro da ótica da igreja. Mas agora você vai ter que descrever tudo de novo
mas a respeito de muitos povos, tribos, línguas e nações. Agora eu vou falar dos grupo, judeus, né? E dos gentios que estão lá na Isso. terra. E aí quando a gente vê que entra nas trombetas, né, é até selo. Por que selo está relacionado à igreja? Porque nós fomos selados com o Espírito Santo. Esse é o símbolo. Né? Por que trombetas está associada a Israel? Porque as festas judaicas instituídas desde a época de Moisés, todas elas têm toques de trombetas. Né? Então, por que os juízos das trombetas são todos limitados em 1/3? E depois os das taças é a intensidade máxima? Porque 1/3 é o que vai afetar Israel. Da mesma forma que lá no Egito, os hebreus estavam lá no Egito, mas foram preservados, pelo menos em parte, do juízo, aqui eles também serão preservados dos juízos no período tribulacional, limitado em 1/3. Porque não é um objetivo aniquilar Israel, mas é quebrantá-los por meio desse sofrimento. E aí quando a gente vê as figuras de Apocalipse nesse período, são todas judaicas. Olha, eu vou falar Apocalipse 11, as 2 testemunhas, 2 profetas judeus, que muitos acreditam ser Elias e Moisés, ou Elias e Enoque, né? Depois a gente vai discutir isso agora nesse domingo. Apocalipse 12, a mulher e o dragão, o símbolo da mulher ali é a nação de Israel. Apocalipse 13, a besta do mar, é um falso Messias. A besta da terra, que é o falso profeta, é um falso Elias, porque Malaquias 4 está profetizando que Elias tem que retornar. Então o falso profeta é um falso Elias que Satanás vai providenciar. São todos sinais totalmente judaicos. E aí quando a gente vê os 144 mil de todo Israel, 12 mil de cada uma das 12 tribos. Em Apocalipse 14, nós vemos ali os 144 mil no Monte Sião, ou seja, lá em Jerusalém, eles cantando um novo cântico e recebendo o Messias que está vindo com a aparência. O João diz assim, vejo alguém como que parecendo com um anjo forte, tão grande que um pé pisa na terra e o outro no mar. Né? E o que significa essa simbologia de terra e mar? Terra é Israel, mar são os gentios, pisar é ter domínio. Então, aquele que tem poder para dominar Israel e os gentios, dominar toda a terra, judeus e gentios. Ele está vindo e pisar, assumir o domínio. Né? É o Messias para o início do reino. Então ali Apocalipse 14 já é novamente a volta de Cristo, mas do ponto de vista dos judeus, que nesse período já estarão convertidos e recebendo o seu Messias na verdadeira entrada triunfal. Porque Mateus 21 foi só um ensaio. Na verdadeira entrada triunfal volta. E aí sobra as taças, que são o ponto de vista dos gentios ímpios. E para eles Deus tem uma palavra só, juízo. Todos os juízos derramados na intensidade máxima, e perceba que o público-alvo de cada uma das taças é sempre relacionado aos gentios ímpios. São os seguidores da besta, os que receberam a marca da besta, os que adoraram a besta, os que fazem parte do seu império. E aí, da mesma forma que em Apocalipse 14 Jesus volta como uma entrada triunfal para os judeus, em Apocalipse 19, como que ele volta? É a volta do ponto de vista dos gentios ímpios. Ele volta como um general de guerra, como um vingador, com a espada saindo de sua boca, olhos como que em chamas de fogo, para o quê? Aniquilar os gentios ímpios, julgar o mundo e estabelecer o reino. Eu até expliquei isso ali no primeiro domingo. Que a roupa salpicada de sangue não é o sangue dele derramado na cruz. Isaías 63 vai dizer que é o sangue dos gentios ímpios que ele vai aniquilar em seu retorno. Muito bem, pastor. Tem várias perguntas aqui, porque este tema é maravilhoso, né? Mas vamos lá, nós gostaríamos então... A Carolina está parabenizando esse projeto da Escola Bíblica Dominical e do Sexta On, que trabalha este tema com muita destreza. Tenho dúvida aqui, pastor Gabriel, por favor, nos esclareça. Deixa eu perguntar aqui. No seu livro o senhor diz que os judeus não serão arrebatados. Mesmo os judeus que se converterem ficarão aqui? Outra dúvida. Pergunto porque o judeu... em qualquer lugar ou tempo, aliás, o judeu é judeu em qualquer lugar, tempo e circunstância, né? Outra situação, pastor Gabriel, que tem aqui, não, essas duas perguntas mesmo. Conseguiu entender ou Sim. preciso repeti-la? Não, tá. E aí? Então, isso é uma dúvida muito comum e é baseada num erro de definição.
né? Porque esses três grupos que eu disse, Aham. igreja, Israel e gentios. Isso. Quem é igreja? Eu estou falando aqui de igreja espiritual, a igreja Isso. aos olhos de Deus. Aqueles que foram né? lavados, remidos, Isso, comprados, exatamente. Todos os que santificados, nasceram de foram novo arrebatados. foram Isso. regenerados, selados com o Espírito Santo. Isso, ok. Então, quando um judeu, hoje, na atual era, entrega a vida a Jesus, reconhece ele como Messias, espiritualmente Entendi. ele se torna parte da igreja. Exato, Né? exatamente. Quando a gente fala igreja, eu não estou falando de denominações evangélicas e nem exato, nada disso. exato. Então, quando ela fala judeu é judeu em qualquer lugar, não. Um judeu, quando entrega a vida a Jesus, ele continua etnicamente judaico, Isso, exato. mas espiritualmente se torna parte da torna igreja. A igreja, Né? exato. Então, exato. respondendo sua pergunta, todos os judeus que hoje creem em Jesus se tornaram parte da igreja espiritual e serão arrebatados. Os judeus não arrebatados serão os que não creem em Jesus. Exato. São esses judeus que ainda seguem a religião judaica, que creem no Antigo Testamento, seguem a lei, mas que não reconhecem Jesus como Messias. E aí é esse grupo de judeus que Deus irá trabalhar durante o período tribulacional, quebrantá-los, inclusive por meio do sofrimento, e eles serão convertidos durante o período tribulacional, de forma que quando Jesus voltar no fim da tribulação, eles já estarão crendo em Jesus como Messias. Convertidos juntamente com os gentios que não foram arrebatados. Isso, exatamente, com gentios ímpios, que também Isso. um grande número de gentios se converterá durante o período E não tribulacional. tão fácil como é hoje, né? Porque Sim, aí bem mais difícil, com certeza. Inclusive, é bom você que está nos assistindo ouvir isso. O foco de evangelismo durante a tribulação são os judeus e dos gentios, aqueles que ainda não ouviram o evangelho. Esses que já ouviram hoje, conhecem e vivem uma vida relaxada e preguiçosa, eu digo, se você não crê hoje que está fácil, você acha que lá na tribulação, com perseguição do anticristo, passando fome, nudez, falta de remédio, todo tipo de necessidade, e muitos serão perseguidos, presos, torturados e mortos pela sua fé em Cristo, é melhor você crer hoje. Né? Tenha certeza já que você está preparado. Pastor Gabriel, chegando aí ao final de mais este Sexta 1, domingo estaremos juntos, mais uma vez. O senhor quer mencionar um pouquinho sobre a escola bíblica de domingo, porque não será apenas arrebatamento e tribulação. Tem outros temas também que serão abordados no domingo. E também depois dessa rápida menção da escola bíblica dominical, fale um pouquinho a respeito das suas obras literárias e estaremos finalizando mais este Sexta 1. Amém. Então, pessoal, eu mais uma vez convido vocês a virem nesse próximo domingo pela manhã, a partir das 9 horas, aqui na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Central de Santo André. O tema que eu estarei abordando é justamente esse, o período tribulacional na ótica de cada um dos grupos escatológicos. Eu vou descrever o que ocorrerá com a igreja durante a tribulação, com os gentios ímpios durante a tribulação e com Israel durante a tribulação. Né? E aí você vai ver vários assuntos como arrebatamento, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, anticristo, falso profeta, marca da besta, as duas testemunhas, 144 mil e tantos outros assuntos que envolvem o período tribulacional. Como você já conhece, eu sou autor da coleção Teologia Fácil, formada por 4 volumes. Vocês estão vendo eles aqui na mesa. O volume 1 é o Entenda a Trindade, onde eu trato todos os assuntos relacionados ao estudo do Deus Pai, de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e do Espírito Santo. E todos os assuntos bíblicos que envolvem cada uma dessas pessoas da Trindade. O volume 2, Homem, Pecado e Salvação, eu também faço o estudo completo sobre o ser humano, a antropologia bíblica, depois uma análise da doutrina do pecado e também da doutrina da salvação. O volume 3, o Manual Prático de Escatologia, eu trato tudo sobre profecias e fim dos tempos e, de uma forma bem completa e panorâmica, esse plano de Deus para a história da humanidade, desde a criação até o novo céus e nova terra. E por último, o volume 4, Anjos, Demônios e Igreja, eu também, de uma forma bem didática e direta,
eu mostro o que a Bíblia fala a respeito dos anjos, dos demônios, cada um dos assuntos relacionados a eles, e também uma análise completa da doutrina da igreja, com vários assuntos aí envolvendo o que é a igreja, como começou, os oficiais, os dons, ordenanças e sacramentos, separação entre igreja e Estado, diferenças entre igreja e Israel e tantos outros assuntos relacionados à doutrina da igreja. Então, recomendo muito que vocês possam ler esses livros, serão de grande ajuda para vocês. Que Deus abençoe. Muito bem, mais uma vez nós louvamos a Deus, agradecemos a Deus pela sua vida que está aí do outro lado, você que teve acesso a esse podcast, que o Senhor continue te abençoando e como sempre, não podemos terminar esse podcast sem orarmos. E hoje o foco da nossa oração é para que o Senhor manifeste através da palavra a convicção plena de que eu e você estamos prontos para este momento tão importante que é o arrebatamento. Se você não estiver pronto, olha, hoje é o momento de você orar e colocar diante do Senhor para que o Senhor estabeleça esta convicção, além da santidade, além da busca pelo Senhor, da presença do Espírito Santo de Deus, mas que esta esperança continue revigorando no seu coração, na sua alma, e que você continue desejando, este momento tão extraordinário que será o arrebatamento. Podemos orar? Em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, nesta noite, celebramos mais uma vez a presença do Teu Santo Espírito, celebramos a revelação da Tua Palavra para os nossos dias. Obrigado, Pai, porque hoje o Senhor mais uma vez esclareceu, através da Tua Palavra, estes momentos tão importantes que a Igreja experimentará, que a nação de Israel experimentará e que todos os povos, línguas, tribos e nações experimentarão. Paizinho querido, nós pedimos a Ti, aquele ou aquela irmã que ainda não tem segurança, esperança, que este tempo, Senhor, é um tempo de fato, literal, verdadeiro. Paizinho, reforça, crie em cada um de nós esta esperança, que nós tenhamos a segurança plena de que breve, muito breve, este fato, este ato, com certeza acontecerá. Pai, em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos desde agora e sempre. Amém e amém. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande, poderoso, extraordinário, maravilhoso amor de Deus e a comunhão íntima e perfeita do Espírito Santo continue reinando, continue em nossos corações, não apenas agora, mas até que Ele venha nos buscar e que você tenha uma semana abençoadíssima em nome de Jesus. Até o próximo Sexta On, na próxima sexta-feira. Aguardamos você também na nossa Escola Bíblica Dominical, domingo, 9 horas pela manhã, e que você continue sendo abençoado em nome de Jesus. Amém, amém e amém.